pessoal, nós vamos conversar sobre comportamentos problema. É um tema extremamente delicado. Vai ser só uma abordagem introdutória aqui, falando sobre alguns aspectos e mais me justificando, porque muitas vezes as pessoas chegam a mim querendo dicas de como lidar com certos comportamentos problema, assim, sobre certas dificuldades que os filhos têm. E a minha resposta é uma resposta que eu me sinto incomodada até com a minha resposta, que eu sempre falo, tem que avaliar. Tem que avaliar. E assim, me dá uma frustração muito grande quando eu falo assim, tem que avaliar. Porque tem que avaliar. Se eu der uma dica, assim, e vocês vão entender por que tem que avaliar. A seriedade disso, eu vou conversar com vocês hoje sobre isso. Aí o que acontece, né? Uma criança, ela se morde. Vamos começar com o comportamento dela se morder. O comportamento problema é ela se morder. E você tem que entender por que ela se morde, quando ela se morde, por quê. Dependendo do motivo que ela se morde, se você usar uma intervenção de forma inadequada, pegar uma dica qualquer da internet, pode só piorar. Ela pode se morder muito mais, porque você não está entendendo qual é o motivo. Como é que a Comunicar Fortaleza trouxe? Exatamente, pois cada caso é único. Por isso que assim, quando fala sobre comportamentos problema, eu não posso dar dica. Seria até errado eu falar. O que eu posso é trazer instrumentos para que vocês entendam mais sobre esse processo, né, dos comportamentos, como eles acontecem. Então assim, a criança tá ali se mordendo, ela vai e se morde, e isso acontece, e a primeira coisa que um analista do comportamento vai fazer é entender o contexto que isso acontece. Aonde que isso acontece? Com quem acontece? Como acontece? Como é que esse movimento de se morder, sabe? A mesma coisa, se ela for bater a mãozinha na cabeça, ela bate assim, como é que é essa força, a intensidade, quantas vezes faz, por quanto tempo faz. Ai, são muitos dados que têm que ser coletados. Então, assim, não é rápido para coletar. Quando a criança já tem instaurado, um indivíduo, né, não uma criança, mas um indivíduo tem instaurado um comportamento que é prejudicial, isso é comportamentos inapropriados, são comportamentos que fazem mal para esse indivíduo, né? A gente está levando em conta isso. Então, a gente tem que saber a operação motivadora. Tem comportamentos que a gente vai conseguir identificar o antecedente, definir bem a resposta, né? A gente define a resposta e a gente consegue enxergar o antecedente, a gente consegue enxergar a consequência. Mas tem comportamentos que eles são reforçados automaticamente. Existe, eu não sei se vocês viram um vídeo meu falando sobre comportamentos adjuntivos. Eu, por exemplo, eu tenho uma mania terrível de roer as unhas. Terrível, assim. É uma estereotipia. E outras manias que eu tenho também, gente, com a mão, com várias coisas. Reduzir esses comportamentos, eles são muito complicados, porque você tem que fazer toda essa identificação dos momentos, os lugares, com que pessoa, porque pode depender, pode ser uma questão também sensorial, sabe? A pessoa passou alguma coisa, a criança, ela tá tendo alguma questão sensorial, um ruído que ninguém escuta, só ela escuta. Eu, por exemplo, gente, eu tenho uma faixa que eu escuto que a maioria das pessoas não escutam. Eu sinto dor. Sabe esses aparelhinhos de mosca, para pegar mosca, que costuma ter em shopping aberto, tem em churrascaria? Eu escuto essa frequência, eu sinto dor ouvindo. A maioria das pessoas não, a maioria das pessoas vão para esses lugares e tá tudo bem. Mas eu não, é uma dor grande, mas não é uma dor o suficiente para eu ter um comportamento disruptivo como sair correndo, por exemplo, do lugar. Mas tem pessoas que tem pessoas que assim chega a um ponto que eu já ouvi de alguns autistas conversando sobre isso, que tipo, eu prefiro morrer a continuar ouvindo esse barulho, sabe? Eu prefiro... É problemática essa situação.
Então, a gente tem que entender a operação motivadora. O que está motivando? A gente vai tentar levantar essa tríplice contingência, entender o antecedente, primeiro, né, delimitar bem a resposta que a gente está querendo enxergar, definir o antecedente, o consequente, e para isso é usado vários instrumentos. Existem instrumentos que, por exemplo, entregar para os pais questionários, para os professores. Existe um questionário que é muito utilizado entre os terapeutas, que se chama FAST, ele é bastante usado, mas você também pode ter uma conversa, uma entrevista com os pais. Então, isso daí é muito importante, a mesma coisa na escola, aonde ocorre esse comportamento. Também é muito, mas muito importante que esse analista do comportamento, esse terapeuta que vai cuidar desse caso, observe essa criança, que vá lá observar de perto quando esse comportamento ocorre. E nesse momento, ele precisa de ter instrumentos para fazer essa avaliação. Vocês esperam um pouquinho que eu vou pegar aqui. Esqueci de pegar meu kit. Meu kit antes aqui para mostrar para vocês. Então, assim, um analista do comportamento que vai olhar isso daí, ele vai ter que usar os instrumentos. Por exemplo, se é um comportamento que ocorre durante um tempo, mas ele é espaçado no tempo, a gente costuma usar o contador. Então, a gente vai lá usar o contador. Então, a cada vez que ocorre o comportamento, a gente clec, clec, clec. A gente coloca um tempo, tipo, em 1 hora, a gente vai registrando quantas vezes vai ocorrer esse comportamento. Se a gente vai lidar com um comportamento que ele acontece em alta frequência, no espaço de tempo, por exemplo, que eu falei, bater a mão na cabeça. A pessoa fica lá, pá, 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 batendo a mão na cabeça. A gente definiu como é que a gente vai enxergar esse comportamento. Nós vamos, por exemplo, usar o cronômetro. A gente coloca lá o cronômetro e inicia. Começou o comportamento, iniciou. Aí vai marcando. Terminou, parou de fazer, parou. Aí depois iniciou novamente. Sem, nesse momento, intervir. Nesse momento, quando está sendo avaliado, está sendo observado o tempo, a topografia, como é que está fazendo, como eu falei, se está fazendo assim, se está fazendo assim, qual a intensidade. Então, tudo isso tem que ser registrado na hora de analisar um comportamento inapropriado. Ok, foi analisado, levantou uma massa de dados, muitos dados através de observação, através de instrumentos que vão analisar as contingências, né, relacionadas. E aí, Dani, o que nós vamos fazer esse próximo passo? É levantar as hipóteses levantar as hipóteses da função desse comportamento. Então, o próximo passo é a gente levantar essas hipóteses. E aí, é conhecido 4 grandes funções do comportamento, mas eu quero que vocês saibam que essas 4 funções do comportamento é uma forma didática da gente entender. Elas não é uma coisa ou outra, que se fala que o comportamento pode ser por fuga ou esquiva, por atenção, por ser sensorial, ou querer algo tangível, algo palpável, e por isso fica frustrado e faz o comportamento. Então, gente, é muito importante a gente levantar essas hipóteses, só que a gente sempre tem que ter em mente que não é uma coisa ou outra. É simplesmente assim, eles são misturados. Isso daí é muito para facilitar o trabalho do terapeuta, para facilitar o nosso entendimento. O comportamento é uma coisa muito mais complexa, né? A gente não consegue, a gente faz essas simplificações, só que ela tem uma complexidade muito grande. Então, didaticamente, é dividido nessas 4 funções. É isso que eu quero ficar claro, que hoje as pesquisas já trazem uma grande mesclagem disso. E aí, para alguns casos, vai ser necessário fazer a tal da análise funcional experimental. Isso daí, gente, é uma coisa que só deve ser feita por um terapeuta muito experiente. Um terapeuta que esteja sendo bem supervisionado. Então, isso é muito importante, que esse terapeuta ele esteja sendo bem supervisionado para fazer essa análise funcional experimental, porque assim você só piora a situação. Por quê?
Na análise funcional experimental, você vai pegar essas hipóteses e você vai testá-las, você vai aumentar a frequência desse comportamento. Isso é muito arriscado. Isso não é para qualquer um, em todos os sentidos. Isso daí tem que ser muito bem planejado, o ambiente, toda a situação tem que ser muito bem pensada, assim você só vai piorar a situação. Porque para você saber se aquele comportamento... Lembra quando eu sempre falo nas aulas sobre essa questão assim, nas minhas lives, que uma coisa só é reforçadora depois de um tempo, que a gente entende ao longo do tempo se ela está sendo reforçadora ou não, ou se ela está sendo punitiva ou não. A mesma coisa, a gente só vai entender se a função desse comportamento, se a gente testar e ver ao longo do tempo. Ah, eu tô testando, eu tô dando mais atenção para a criança e ela tá batendo mais a mão na cabeça. Ou eu tô dando mais demanda para ela. Eu tô dando cada vez mais demanda e ela bate mais a mão na cabeça. Então, com isso, a gente vai entendendo se aquela nossa hipótese tá correta. Então, esse daí é o próximo passo. E por último, depois que você levantou, né, fez a identificação, fez todo esse rastreio, você levantou as hipóteses, você fez em alguns casos, né, análise funcional experimental, nós vamos para as estratégias. E essas estratégias tem que ser todo mundo junto. Tem que estar assim a família reunida, escola, tem que estar todo mundo bem envolvido para que essa estratégia seja bem feita. E nesse processo de estratégia, a gente tem 3 grandes coisas, né? Que é o relatório de coleta de dados, o plano de intervenção e o treinamento. No relatório de coleta de dados, a gente vai colocar lá os dados coletados, tudo que foi coletado bonitinho. Nós vamos colocar as nossas hipóteses, como foram as avaliações. No caso da análise funcional experimental, falar o que corroborou a gente chegar naquelas conclusões, né? Então, a gente coloca todo esse passo. No plano de intervenção, aí vem a questão, né? Tem que estar previsto no plano de intervenção as estratégias e como é que a gente vai treinar essa equipe. Então, assim, nessa parte daí tem que estar, mas vai ter um aspecto só para isso. Então, a gente tem que falar, por exemplo, como é que a gente vai lidar com o antecedente para prevenir que esse comportamento venha. Então, tem estratégias voltadas a lidar com o antecedente. A gente vai trabalhar para que esse comportamento não ocorra. A gente vai tentar modificar o ambiente para que esse comportamento não elicie, sabe? Ele não apareça. A gente vai tentar trabalhar assim. Então, existem estratégias trabalhando antecedente. Tem estratégias que vão trabalhar intervenções. Por exemplo, você quer diminuir a frequência de um comportamento e você vai pegar um outro comportamento para ensinar que é mais adequado. Então, a gente pode fazer isso também. A gente pega outro comportamento que é mais adequado e a gente vai ensinando para a criança que, ó, isso daqui é mais adequado e tudo. E a gente vai reforçando esse comportamento e reduzindo de frequência esse. Para reduzir de frequência esse outro comportamento, existem várias estratégias. Existe a extinção, que é simplesmente não reforçar o comportamento. E existe a gente dar um reforço de menor magnitude para esse, que é o inapropriado, continuar reforçando, mas diminuindo a magnitude dele e reforçando o comportamento apropriado cada vez de forma mais intensa. Vamos lá para os prós e os contras dos dois. A extinção ela é mais rápida, só que existe um efeito na extinção que esse comportamento ele pode voltar depois de um tempo. A ressurgência. Esse comportamento depois de um tempo, por exemplo, o Aquiles, ele tinha parado de morder a mãozinha. Ele passou mais de um ano, a gente fez todo um trabalho de extinção em cima de um comportamento, foi um baita trabalho para ele não morder a mãozinha. Aí pronto, né, voltou a conviver um pouco mais em sociedade, ter muito estímulo, voltou com a mãozinha. Aí nesse segundo momento, a gente está trabalhando de uma forma diferente, a gente não está mais nessa abordagem de extinção, a gente está numa abordagem diminuir o reforço, colocar um reforço de menor magnitude, cada vez mais esvanecendo e reforçando cada vez com maior magnitude o comportamento apropriado. Ok,
qual é o problema dessa segunda etapa? Você fala, então é maravilhoso isso. O problema é que todo mundo tem que fazer igual. Todo mundo tem que seguir as mesmas... O treinamento tem que ser com todo mundo, do mesmo jeito. E até a gente conseguir equilibrar isso, não é fácil. Não é fácil, não é simples. Então, as duas estratégias têm vantagens e desvantagens. Continuando, o tópico que é obrigatório de ter na estratégia é o treinamento. Tem que treinar todo mundo. O analista do comportamento que pega um caso de comportamento problema, um comportamento complexo desse, ele tem que estar previsto o treinamento na escola. O treinamento, quando eu falo na escola, é uma equipe por todo mundo que tem contato com a criança. Então, é muito difícil. Aqui a Vanessa Aba, psicoinfantil. Estou agora mesmo tentando desenvolver um plano de intervenção comportamental para diminuição dos comportamentos de autodefesa, agressões e heteroagressões. É muito difícil porque existem muitos fatores, O pessoal muitas vezes quer simplificar com as 4 funções do comportamento e não dá, é didático isso. A gente falar que o comportamento tem a função de atenção, de tangível, de fuga, sensorial, e é tudo misturado. Tá, autoagressão, entendi. É tudo misturado. Não é uma coisa ou outra. A gente se comporta, a gente sente o tempo todo, ao mesmo tempo, a gente tem questões sensoriais envolvidas. Então, assim, não dá para isolar. E assim, os contextos mudam, o ambiente muda o tempo todo. Tem um livro, gente, que eu amo, mas ao mesmo tempo, sabe aquela questão de amor e ódio com o livro? Eu não sei se vocês têm isso com os livros. Tem um livro que é do Sapolsky, que é aquele Comporte-se, Behave. Em inglês é Behave, e acho que em português de brasileiro, acho que foi Comporte-se que eles traduziram. E é muito legal esse livro. E ele traz o que é o comportamento? O comportamento, gente, ele inicia muito antes, assim, ele mostra as questões ambientais, questões biológicas, ele traz várias questões relacionadas ao comportamento que não se limita àquele momento que a gente está enxergando. Então, assim, existe muitas questões. Eu sei que tem algumas coisas que a gente sempre levanta, por exemplo, a criança tem comportamentos disruptivos e ninguém tá entendendo. Será que é uma dor? Será que é dor de dente? Será que tá com dor na barriga? Que se a criança tem baixo repertório é difícil da gente entender, né? Tem toda essa questão. Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha. Dani, onde compra esse contador? Eu comprei tudo no Mercado Livre. Tudo isso aqui eu comprei no Mercado Livre. Eu só fiquei decepcionada que eu tinha pedido pro vendedor me trazer uma cor de cada. Eu queria que fosse um azul. Eu tenho vários contadores desse. Porque quando eu vou fazer atividade com Aquiles, eu mudei muito a minha forma de registrar, gente. Eu vou lançar um curso. E nesse curso eu pretendo explicar para vocês as minhas novas técnicas de registro. Porque eu comecei a ficar muito insatisfeita com aquela forma de registro muito engessada. E as pesquisas têm mostrado que isso não faz bem nem para o terapeuta. Porque a gente... o nome desse contador... Oh, meu Deus. Eu não lembro. Eu coloquei só contador no... Eu realmente só coloquei o nome contador, mas eu tava ficando muito insatisfeita com a forma que tava sendo, porque era muita massa de dados que eu tinha que estar registrando o tempo todo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar um pouco as minhas técnicas de registro com Aquiles. Por exemplo, eu vou registrar uma atividade com ele... Eu vou fazer uma atividade, eu gosto muito de usar o conceito do momento comportamental. Eu gosto de fazer várias atividades com Aquiles ao mesmo tempo. Hoje em dia eu não faço uma e depois eu faço outra e depois não. Eu pego assim, normalmente são 4 atividades que eu faço com ele ao mesmo tempo. Então eu sigo um ciclo assim. E como é que funciona? Eu deixo esses ímãs, aqui eu escrevo, né, o que é cada um e o que eu vou exigir. E eu coloco os ímãs aqui embaixo.
Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Vou explicar mais ou menos como é que eu tô fazendo, tá, gente? E aí eu tô indo por amostragem. Eu não tô mais fazendo aquele registro tão pesado dele, porque eu vi que não tava... Não fazer mais registros não tava aumentando a qualidade dos dados. Aí eu comecei a ver que eu pegando, porque eu tenho uma massa de dados muito grande com Aquiles, muito. Eu sou a mãe dele, eu respiro o mesmo ar que ele. Então, é diferente. Cadê? Tá faltando um amarelo. Não sei onde tá meu imã amarelo. Ah, tá aqui. Prendeu. Aqui, ó. Como é que eu faço? Quanto mais pro centro, mais correto tá. Quer dizer que ele acertou, ele fez de forma independente aqui. Quanto mais pra fora, quer dizer que errou. Então, por exemplo, essa primeira atividade, vamos marcar aqui essa primeira atividade. Se ele acerta, eu coloco aqui. Se ele precisa de ajuda para executar, eu coloco aqui. E aqui eu vou nivelando o nível de ajuda, se precisou de mais ajuda ou menos ajuda. E aqui, por exemplo, ele fugiu. Foi por fuga, não tá prestando atenção, por isso que ele errou a atividade. Aqui, ele tentou, mas ele tentou e fez errado, por exemplo. Por quê? Os dois vão usar a técnica de correção de erro, mas cada um indica uma coisa. E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho tirado foto dessa placa, sempre que eu termino a atividade. Eu tiro foto e aí eu vou sobrepondo, eu vou vendo as fotos e eu vou vendo a densidade de como tá distribuindo. Tá sendo muito mais rápido fazer assim que fazer aquele registro muito engessado. O importante é registrar. O importante é registrar, o importante é que a gente tenha essa massa de dados de forma organizada. Então, isso que é realmente importante. Então, deixa eu ver mais outra coisa aqui. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Essa questão dos comportamentos, problema, comportamento inapropriado. Que eu realmente fico assim, com o coração pequenininho, quando vocês chegam para mim e falam assim, Dani, eu tenho esse problema, meu filho tá arrancando o cabelo, que aconteceu, acho que foi ontem, hoje ou ontem, uma pessoa mandou mensagem para mim, falando que o filho cortava cabelo, ficava arrancando o cabelo. Tem outro que fala, meu filho tem mania de jogar a cabeça no chão, toda vez que fica contrariado e não consegue lidar com isso, e não entende muito bem o que acontece, porque não é só quando tá contrariado, é em outros momentos também, então a pessoa fica completamente perdida e quer dica. E eu não consigo dar uma dica para esse tipo de coisa, porque eu posso destruir a sua família se eu der uma dica. Se eu der uma dica vazia para você, dicas em relação a comportamentos inapropriados, comportamentos problema, é a pior coisa que tem. Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem sua peculiaridade, tem um porquê disso está acontecendo, tem um porquê desse comportamento está sendo mantido. E a gente só consegue saber um pouco sobre isso, porque a gente nunca vai saber profundamente, se nós fizermos um levantamento de dados, uma análise, né, um levantamento para levantar nossas hipóteses, testar e desenvolver as estratégias. Ai, gente, então era isso. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Acho que o pessoal ficou até com medo de tirar dúvida depois desse boom de falar assim, gente, eu não consigo responder, mas é porque é infeliz, eu realmente fico preocupada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, e aproveitar, né, enquanto vocês estão formulando aí uma dúvida, a minha imersão vai começar dia 7, é uma imersão gratuita sobre autismo, você não paga nada, você só tem que estar em algum dos meus grupos, ou eu tenho uns anúncios que estão rodando, que basta você clicar para colocar o seu e-mail ali, enfim. Então vocês se cadastrem para participar da imersão gratuita. A imersão, elas são 7 aulas gravadas. Era para ser, no total, somando todas as aulas gravadas, 1 hora. Mas vocês conhecem que 1 hora da Dani, você multiplica por 4. Então, deu quase 4 horas de aula, gente. Deu um curso completo. A imersão gratuita virou um curso mesmo. E aí são 7 dias de aula,
Cada aula tem uma temática, não é a mesma imersão do ano passado que eu fiz e tudo, não tem nada a ver. Isso daí é uma outra imersão. E depois da imersão eu vou finalmente lançar o meu curso, que aí eu vou explicar para vocês como é que vai ser, todas as etapas. Então, é isso. Eu vou ver aqui as perguntas rapidinho. Aqui a Eliane Juju. Meu filho tem 3 anos, estava com hiperfoco de abrindo e fechando portas. Não fizemos a extinção, mas ele diminuiu progressivamente. Você viu? Isso que você trouxe foi muito legal, que eu falei assim sobre a questão, né? Existe, no Brasil se usa muita estratégia de extinção com o reforço diferencial para um comportamento apropriado. Então isso daí é usado muito. É errado? Não, não é errado. Mas a gente tem que ter consciência que talvez você resolva o problema só por um tempo, porque a ressurgência é uma característica da extinção. Possivelmente, o que vocês fizeram foi justamente a estratégia que nós estamos adotando aqui, agora novamente, depois que voltou esse comportamento, né? Que é usar, reforçar o outro comportamento, deixar diminuindo assim o reforço, né? Você não vai usando um reforço de maior magnitude, você continua dando aquela atenção, mas aquela atenção, mas assim, digamos que seja atenção, digamos, e a hipótese é que ele faça isso por atenção. Aí você diminui a atenção e tudo, não dá tanta atenção, mas continua reforçando o comportamento apropriado. Então, muito legal isso daí que você trouxe. A gente tem que pensar muito na estratégia. É muito complexo mesmo, eu adorei, muito obrigada. Estou ansiosa pela imersão, que bom. Eu fiz com muito carinho. Cada etapa da imersão foi feita com muito carinho mesmo. Oi, Lili, tudo bem? E, gente, a Lili, ela tá com um curso agora também, que eles vão lançar esse sábado. Isso. Ela tá com venda, que é sobre escola. A Lili, gente, a Lili e a Flor, assim, elas têm uma experiência. Se vocês me perguntam muita coisa sobre escola, vocês tinham que perguntar pra Lili, do Somos Teia, essas coisas de escola. A Lili, ela tem muitos anos de experiência com ensino especial, ela tem 3 filhos autistas, cada um em um nível do Somos Teia. Vocês estão vendo aí, é só clicar nela para vocês seguirem. Ela tem muita experiência, vocês colhem nela para entender sobre educação especial, sobre a questão de escola. A Flor Costa também, eu vou marcar a Flor. A Flor, ela entende muito, inclusive a Flor tá para publicar um artigo dela, que eu estou super orgulhosa da minha amiga. E tanto a Flor como a Lili. Deixa eu ver mais aqui. Perguntinhas. Meu filho está na nova escola, começou a puxar cabelo. Como a professora deve reagir? Carla, é justamente isso que eu falei aqui na live. Eu não posso dar dica. É isso que eu tava falando. Você me traz um comportamento. É isso que acontece às vezes. As pessoas me trazem um parágrafo descrevendo. Isso não é nada. Se eu der uma dica pra você, eu posso piorar a situação. Eu posso fazer se eu falar assim, não, faz isso. Tipo, vou dar um exemplo que todo mundo costuma falar sobre crianças que tem aversão, que tem reação a pegar coisas molhadas. Então, assim, a criança até para lavar a mão, ela lava e já quer secar logo porque ela tem gastura de qualquer coisa úmida na mão. E dá chilique, e assim, dá aquele... Aí você, nossa, que horror, você sabe? E é uma questão sensorial, e tem que fazer um trabalho sensorial em cima. Eu te contei agora, não sei se você estava nesse pedaço da live, que eu escuto uma frequência que quase ninguém escuta. São pouquíssimas as pessoas que escutam essa frequência. Que é daqueles bichinhos que para pegar bichinho, sabe? Que você coloca para perder longo, aquela luz azul que atrai. Eu escuto aquilo e parece que assim, tá entrando no meu cérebro, cutucando o meu cérebro, dói. Só que não dói o suficiente para eu querer me jogar de um lugar. Porque tem gente que quer, tem gente que fala assim, eu prefiro morrer a continuar ouvindo esse barulho. Então, para você ver a seriedade, eu tento não sair correndo do lugar, mas eu já tive questões sensoriais que eu saí correndo. Por exemplo, encontro de família. Quando eu era criança,
Quantas vezes eu saía pela casa da minha avó, saía ali pro corredor, eu ia pra portaria, porque eu não aguentava mais todo mundo falando ao mesmo tempo nesse encontro de família, de fim de ano e tudo, porque aquele barulho era aquele ruído. E assim, pra mim, não basta ser o ruído quando tá lidando com pessoas, é todo mundo querendo interagir com você. Daniela, 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 eu fico completamente louca. Eu fico assim, eu quero fugir, eu quero sair correndo por esse tanto de demanda. Então eu faço justamente esse escape. Existe até um nome pra isso, né, que se dá. Então eu tenho essa característica. Então, gente, a gente tem que avaliar. Faz o seguinte, se você chegou aqui no meio da live, você começa lá do início. Oi, amor, tudo bem? Você começa do início e dá uma analisada no início da live, para ver toda essa questão de por que eu tô falando que a gente precisa avaliar, porque a gente precisa seguir todas essas etapas para no final desenvolver uma estratégia para comportamentos inapropriados, comportamentos problema. Então, assim, os pais podem se empossar dessas informações, só que é muito importante que a gente tenha um analista do comportamento nos ajudando. Aí você fala, Dani, mas a maioria da população brasileira não vai ter nenhum analista do comportamento ajudando. Então, gente, conhecimento. É conhecimento, é informação, é estudar. Eu acabei de falar várias palavras-chave para vocês. Eu estudo assim, gente. Eu sou uma pessoa que eu gasto em cursos e tudo, eu estudo, mas a maior parte do que eu estudo é pegando as palavras-chave do que as pessoas falam. Então, vocês voltem no vídeo, quando eu encerrar, pegue palavras que são chave, pesquisem na internet, se empoderem de informação. Quando a gente não tem condições financeiras para acessar, por exemplo, eu tenho um curso que eu queria muito fazer, mas o curso é muito caro. Eu vou dar um exemplo mais palpável. Eu tenho estudado sobre integração sensorial. Integração sensorial é restrito para terapeutas ocupacionais. É muito difícil de conseguir informação nessa área se você não é uma TO. Até para as TOs é difícil. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ir na fonte. Já que eu não posso fazer nenhum curso de TO, eu comprei um livro, eu leio artigo, eu tô me empoderando de informações sobre integração sensorial da fonte, porque os outros não podem me formar, eu não posso fazer... Os cursos que tem sobre integração sensorial, eles são muito básicos para o que eu preciso, eu quero me aprofundar. E aí eu vou na fonte, pego as palavras-chave, sigo alguns canais aqui que trazem algumas palavras-chave, aí eu vou atrás, é isso que é... então isso daqui significa tal coisa. E foi assim que eu fui aprendendo várias coisas. Então, é isso. Infelizmente, esse caminho a gente tem que se empoderar de informação e um dos caminhos para começar esse primeiro passo é fazendo a minha imersão, o primeiro passo que começa dia 7. Se você não está inscrito, gente, clica no meu link da bio e entra em um dos meus grupos. Basta você entrar no grupo que você já está inscrito na imersão. Tá certo, gente? É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E tudo de bom, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. E a gente vai se falando. Até mais.